Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita. Codificação essa realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo dessa obra. O livro segundo trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. É composto de 11 capítulos e nós estamos no capítulo 9, Intervenção dos espíritos no mundo corporal. E estamos vendo aqui o final do item, cujo título é Influência dos espíritos e os acontecimentos. Não, já passamos esse, perdão. Ação dos espíritos, é a última questão sobre a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Vamos para a questão 540, que é a última deste item sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Pergunta, então, na questão 540, Allan Kardec aos espíritos superiores. Os espíritos, e aqui espíritos são os desencarnados, os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza, agem com conhecimento de causa, em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletido. Ou seja, eles estão ali participando conscientemente, de vontade própria, ou não. Agem como o pássaro João de Barro, que constrói a sua casa da mesma forma que todos, porque é assim que manda o instinto, ou a abelha que poliniza as flores por instinto. Ela não acorda e diz assim, bom, hoje eu vou sair para polinizar as flores. Não é assim que acontece, não é? Então, ele quer saber se esses espíritos agem por instinto ou se há ali uma decisão consciente de ir lá fazer. Resposta dos espíritos superiores. Uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Figurai essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Acreditais que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau que realizam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Então, vejamos, são movimentos da Terra naturais, não é? Movem-se lá as placas, começam a aparecer, não é? As terras que estavam embaixo d'água começam a vir para cima d'água e, naturalmente, os fenômenos vão se dando, não é? A natureza vai mudando, porque agora não é mais uma área aquática, vai passar a ser uma área terrestre. Então, entretanto, são os animais do último grau que realizam essas coisas, principalmente microscópicos também, não é? Provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida mais elevada, não é? Antes que tenham plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigi-las do mundo moral, não é?
É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Tudo bem? Evolução anímica, depois a evolução espiritual. Então, nas primeiras encarnações, o espírito criado simples e ignorante ainda não está pleno no seu livre-arbítrio. Ele continua agindo muito por impulso do instinto, ok? Já pode, no entanto, ser utilizado de uma outra forma pelos espíritos, sim, porque são os espíritos superiores que coordenam, como nós já vimos em outras perguntas, ok? Primeiramente, executam. Então, vamos repetir. Esses espíritos, ainda no início da fase de espíritos, porque ele vai dizer, olha, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Então, são espíritos já, certo? Não são do reino animal, são espíritos. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, porque no início nem isso, atuam em certos fenômenos dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigi-las do mundo moral. Então, poderão ser mentores, não é? Nós aqui, por exemplo, quando estamos fazendo ações do bem, não somos mentores. Somos dirigidos pelos mentores quando nos dedicamos a ações do bem, sejam essas ações quais forem aqui na Terra. Um dia chegaremos lá a coordenar ações no mundo espiritual. Então, a natureza não dá saltos. Vamos lá, crescendo degrau a degrau. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, já vimos isso, que também começou pelo átomo. Então, falamos aqui da evolução anímica, da evolução das formas, e que depois passa a evolução moral. Quando começa a evolução moral, não para a evolução anímica, ok? A evolução das formas continua, só que vai ser conjuntamente com a evolução moral. Então, durante um tempo é só a evolução anímica. Quando começa a evolução moral, as formas não param de evoluir. Tanto que os corpos continuam se sutilizando. O corpo de um espírito que habita um mundo feliz não é o mesmo corpo de um espírito que habita um mundo de provas e expiações. Não é? É um corpo mais sutil, porque são mundos mais sutis. Admirável, concluem os espíritos, admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, nós não temos condições, e eles já nos disseram isto, não é? Aqui vimos ontem. Um dia tereis a explicação, questão 537A. Resposta, no final diz a resposta. Um dia tereis a explicação de todos esses fatos e os compreendereis melhor. Então, aqui ele diz, admirável lei da harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, vamos tentar nos esforçar para alcançar pelo pensamento um pouco do que sejam essas informações do que nos são trazidas, e tenhamos mesmo paciência com com a nossa pouca condição de compreensão dessas questões mais profundas, certo? Vamos agora a um outro item. Os espíritos durante os combates. E nós, infelizmente, temos visto muitos combates, sejam nos jornais da TV aberta, sejam nos canais de YouTube, não é?
nós temos visto, infelizmente, muitas batalhas. Questão 541. Pergunta Allan Kardec. Durante uma batalha, nós sabemos que os campos de batalha mudaram muito do meio do século XIX para os anos 20 do século XXI. Mas vamos ver as questões. Durante uma batalha, há espíritos que sustentam e amparam cada uma das forças contrárias, ou seja, os dois exércitos que estão em embate. Os dois são sustentados por espíritos, amparados por espíritos? Resposta: sim, e que estimulam sua coragem. Vejamos. A pessoa está no campo de batalha. Está no campo de batalha. Existe ali as duas partes. Não interessa os que não são desses dois exércitos. Pensem, porque quem está no campo de batalha, a princípio, são dois exércitos antagônicos. Eles estão ali. Inspiram coragem, porque já é uma situação difícil. Eles estão ali, acreditam estar defendendo suas pátrias e famílias, para que a sua nação não seja invadida, tomada, usurpada, e outras tantas violências que acontecem daí. Então, não há como fugir, até há, mas não vai ajudar a resolver nada. Mas guerra também não ajuda. Concordamos plenamente. Mas o que adianta se eu estou lá? Eu estou lá. Não queria estar. Mas por alguma razão eu me vejo num campo de batalha. Fato é que os espíritos, já que estamos lá, os espíritos vão tentar nos ajudar a fazermos o que fomos lá fazer, a tentar defender a nossa pátria. Que acredito que é para isso que o soldado se apresentou ou mesmo foi convocado para a guerra. Em nenhum momento os espíritos estão justificando guerra, eles querem paz. Mas não adianta, porque se o homem da Terra continua decidindo pela guerra, o que adianta os espíritos falar, vão para a guerra? Então nós não nos metemos mais, agora é com eles. Não vai acontecer isso, não é? Quando os nossos filhos também não fazem escolhas muito felizes, nós não nos abandonamos. Nós não incentivamos a fazer coisas erradas. Só que, no caso, eles acreditam estar fazendo o correto, que é defender a nação de uma nação que quer invadir, que quer dominar, etc, etc, etc. Então, nós estávamos hoje no Gotas vendo uma mensagem sobre maledicência. Vamos ter atenção de antes de julgarmos, porque se não estamos vivendo aquela experiência, não tem como julgarmos. Por que as pessoas foram para lá? Por que as pessoas estão lá? Por que as pessoas pegaram em armas? Por quê? Existe um contexto. Não sou eu que vou julgar. Eu vou tentar o quê? Apoiar. A Cruz Vermelha é uma organização de socorro que surgiu na guerra. E a Cruz Vermelha, lembrando aqui até do que traz essa resposta, eles ajudam ambos os lados. Eles não têm preferidos, não são torcida de um ou outro exército. E o critério de assistência sempre é aquele que está mais ferido tem mais urgência. Mas é do exército inimigo. É o que está mais ferido, é o que tem mais urgência. E não de qual exército ele é. Isto é uma ajuda humanitária. E, obviamente, os desencarnados não podem ser menos humanitários do que nós, não é? Muito bem, vamos ficar por aqui.
Amanhã, então, vamos ver aqui a observação de Kardec. Está bem? Repassamos um pouco isto. Isto é um tema um pouco difícil, porque é um tema que não gostaríamos mais ter que tratar, mas ainda temos que viver essa situação, então sim, temos que enfrentar esse tema e conversar sobre isso, não é? Vendo o que os espíritos superiores nos falam sobre essas questões. Até amanhã, com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.